Pessoal, bom dia. Vamos só terminar a questão, né, da aula de ontem à noite. Na verdade, a questão já está terminada, não é? Porque a questão só pedia para a gente construir uma tabela de frequência, né, com dados agrupados usando a regra da raiz, não é? Tá aqui a regra da raiz e tá aqui, não é, a tabela de distribuição de frequência. O que eu falei ontem é que eu ia fazer o histograma, não é, e o polígono de frequência, já que faz parte da tarefa de casa dos alunos. Então, vamos lá, vamos aqui fazer rapidinho o histograma, certo? Bem, eu vou colocar, antes de mais nada, duas linhas, uma vertical, certo? E outra horizontal. Aqui na linha horizontal eu vou colocar todos os limites, ó, que aparecem aqui nos intervalos, certo? Vamos colocar aqui, ó, botar aqui o 38, certo? Aqui eu vou colocar o 44, aqui eu vou colocar o 50, certo? Aqui eu vou colocar o 56, ok? Aqui eu vou colocar o 62, aqui o 68, né? Ficou meio feio esse 8, deixa eu mudar aqui um pouquinho, certo? E aqui eu vou colocar o 74, tá bom? Eu vou só aqui esticar um pouquinho mais aqui a minha linha e muito bem. E aqui nessa reta horizontal, o que é que eu vou colocar? Bem, como foi explicado no vídeo, a área dos retângulos representam as frequências. No caso, eu vou usar a frequência absoluta. Então, para eu saber a altura de cada retângulo, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. H é igual a F, não é isso? Sobre quem? Sobre A. O que é esse H, professor? Esse H é a altura, não é, do retângulo. O que é esse A, professor? Esse A é a amplitude do intervalo. E o que é esse F, professor? Ora, esse F, ele é a frequência, não é? E nesse caso eu vou usar a frequência absoluta. Então vamos lá, eu vou calcular a área de cada retângulo, não é? Aí eu vou construir os retângulos. Como nós temos 6 intervalos, eu vou ter 6 retângulos. Vamos lá. O primeiro, né, que eu vou chamar aqui de H1, porque a frequência é 1. Vai ser quem? Vai ser a frequência, que é 1, não é? Sobre a amplitude, não é, do intervalo. Ó, a amplitude do intervalo é o tamanho de cada um desses intervalos, que no caso é quanto? Que no caso é 6, não é? Então, ó, a área é 1/6, não é? Ou, se você quiser fazer, não é, uma divisão para ter um valor decimal, não é? Quando dividir 1 por 6, você vai encontrar aproximadamente 1, ou melhor, 0, perdão, 0,16, não é isso? O próximo que eu vou chamar de H3, né, vai ser o retângulo que tem a frequência 3, certo? Então eu vou dividir 3, não é, que é a frequência, por 6, que é a amplitude do intervalo, que dá quanto? Que dá 1/2, simplifica na fração, ou 0,5, certo? Tá aí, ó, a altura, não é, desse retângulo. O próximo que eu vou chamar aqui, ó, de H16, certo?
eu vou dividir a frequência, que é 16, pela amplitude, não é? Do intervalo. Vou dividir 16 por 6, que dá quanto? Vai dar aproximadamente 2,66, ok? O próximo, não é? Que vai ser o H, vou chamar de H15, que vai ser a altura, ó, do retângulo que tem a frequência 15. Eu vou dividir a frequência, que é o 15, não é? Pela amplitude do intervalo, que é quanto? Que é 6, não é? Dividindo 15 por 6, você vai ter exatamente 2,5, não é? Então, ó, eu não vou calcular os outros dois, porque, ó, um retângulo de frequência 3, eu já tenho bem aqui, ó, a resposta que é quanto? 0,5. E um retângulo de frequência 1, eu já tenho bem aqui, ó, que é quanto? 0,16. Agora vamos colocar aqui alguns valores, não é? Aqui na tabela. Eu vou colocar aqui, ó, o 1, certo? Vou colocar aqui, ó, o 2 e vou colocar aqui, ó, o 3. Por que eu coloquei até o 3? Porque o maior valor que eu encontrei foi quanto? Foi 2,66, não é? Agora, vamos começar, não é, a montar os intervalos. O primeiro, ó, é o que? A altura é 0,16. É aproximadamente 1/5 de 1, não é? Então é como se eu pegasse, ó, essa unidade, dividisse em 5 partes e pegasse um retângulo um pouco menor do que 5. Então, ó, a partir do 38, não é? Eu vou pegar um retângulo bem aqui, ó, não é? Esse valor que eu peguei vai ser aproximadamente quem? Vai ser aproximadamente 0. Opa, deixa eu botar aqui. Vai ser o 0,16, ok? Agora o próximo retângulo, não é, de frequência 3, qual é a altura dele? Não é? 0,5. Então vai até, ó, a metade do 1, não é? Então vamos subir, ó. Eu vou subir, ó, até a metade do 1. E tá aqui, ó, o retângulo feito. Opa, mas vamos lá. Então tá aqui, ó, o 0,5. Pronto, ó. O próximo retângulo, que tem frequência 16, qual a altura dele? 2,66. Então é um pouquinho acima de 2,5. Então eu vou subir, ó, esse retângulo até mais ou menos aqui, ó. Esse valor aqui eu vou chamá-lo de quê? Deixa eu aqui botar aqui o lápis, né? Vou chamar aqui de 2,66, não é? Pronto, ó. Tá aqui o retângulo. O próximo retângulo, que tem a altura 15, perdão, frequência 15, vai ter a altura quanto? 2,5. Então vai ser, ó, deixa eu aqui organizar aqui, que esses dois valores vão ficar absurdamente juntos, não é? Eu vou ter, ó, eu vou até botar uma setinha aqui, ó, para ficar melhor, certo? Vamos lá, ó. Eu vou ter aqui, ó, aproximadamente aqui, não é? Qual o valor? 2,66. E eu vou ter bem aqui, ó, botar aqui uma retinha, não é? Eu vou ter bem aqui, ó, o valor exato de 2,5, não é? Então eu vou ter o que? Eu vou ter dois retângulos de alturas muito próximas, não é? Então, ó,
Vou aqui até também apagar isso aqui para ampliar, né, um pouquinho esse retângulo até, ó, o meu 2,6. Pronto, tá aqui, ó, o retângulo. Vamos acabar de construir ele, não é? Pronto. Aí, o próximo retângulo, como eu falei, tem a altura 2,5, ó, bem próximo, ó, do retângulo de altura 2,6. Tá aqui, ó. Ok, pessoal? Pronto, ó. Tá aí o retângulo. O próximo retângulo, que é do intervalo 62 a 68, tem o que? Tem frequência 3. O cálculo tá bem aqui, ó. Ele tem a altura quanto? 0,5. Então, ó, é bem aqui, ó, a altura dele, ó. Pronto, ó. Tá aqui. E o último retângulo, que tem frequência 1, tá aqui o cálculo da altura, ó. Tem a altura quanto? 0,16. Tá aqui, ó, a altura, não é, do último retângulo. Pronto, com isso, pessoal, você fez o histograma, certo? O que é que falta agora? O polígono de frequência. Vou fazer esse polígono usando aqui, ó, uma cor suave, uma cor amarela, por exemplo. Eu vou, em primeiro lugar, unir os pontos médios, certo, de cada retângulo. Pode ver, ó, que esse ponto que eu estou colocando bem aqui, ó, ele é a metade, não é, dessa distância aqui, ó, da base do retângulo, certo? Então, ó, eu estou aqui, ó, unindo, não é, os pontos médios. Opa, aqui não ficou certo. Eu estou aqui, ó, unindo os pontos médios dos retângulos. Pronto, ó. Pronto. Primeiro passo é esse para construir o polígono de frequência. O próximo passo é o que? É você ligar, ó, essas extremidades a pontos equidistantes. Algumas pessoas ligam esse ponto a valores fora dos retângulos, outras pessoas ligam esses pontos a valores dentro do retângulo. Eu vou ligar para valores dentro do retângulo, para extremidade da base dos retângulos. Por quê? Porque são nesses retângulos onde nós temos a pesquisa. Então tá aí feito, ó. Eu vou até colocar aqui a legenda, ó. De vermelho, nós temos o que? O histograma. E de amarelo, não é? Nós temos o que? O polígono de frequência. Professor, tem que deixar os dois desenhos? Não, é muito comum, né, em algumas pesquisas, por exemplo, aparecerem somente o que? O polígono de frequência, não é? Geralmente o pessoal usa o histograma para poder construir o polígono de frequência, não é? Em outras pesquisas aparecem só o histograma, não é? E em outras aparecem os dois, certo? Mas está aí, ó, o gráfico que representa, não é, essa tabela com intervalos. Está aí, não é, o extra que ficou faltando da aula de ontem. Pessoal, tenham um bom dia e bons estudos a todos.